E eu escolhi para falar hoje um tema muito sensível, mas muito interessante, muito importante. Eu fiquei muito tocada ontem, muito especialmente sensibilizada com o espetáculo que eu assisti lá no Teatro Tuca, em São Paulo. Para quem não conhece e é de São Paulo, vão lá, é imperdível. E eu assisti ontem uma comédia do divã, Baixa Terapia, com o pessoal da Fagundes Produções, com Antônio Fagundes, a Alexandra Martins, a esposa dele, no elenco, uma querida. Marquei eles nas redes sociais, ela mesma respondeu hoje. Comentei que eu ia fazer essa live e que um dos meus compromissos com a live de hoje é, primeiro, convidar vocês para que possam se permitir mais, se desfrutar de expressões artísticas dos mais variados tipos. E aí eu queria começar contando um pouco sobre como isso impactou a minha vida, né? Quem me conhece já de muitos anos sabe que eu fiz teatro na minha adolescência. Eu fiz, acho que uns 8, 10 anos de teatro. Aliás, grande parte dos meus melhores amigos hoje eu conheci no grupo de teatro. E para mim foi muito importante aquele convívio com aquelas pessoas para a formação não só da minha identidade, mas do meu caráter, né? Eu sempre falo que o teatro abriu muito a minha mente. Primeiro me tirou de um lugar de introspecção, porque eu tinha tudo para ser mesmo uma adulta introspectiva, desconfiada, e me colocou num campo de abertura para trabalhar com comunicação, por exemplo. Então o teatro é um dos caminhos de expressão que eu mais recomendo para os meus clientes que dizem que têm dificuldade de falar, de se expressar. Teatro, sempre. E uma das coisas que me chamaram a atenção, que é um dos pontos sensíveis do bate-papo de ontem, depois do espetáculo, e eu vou falar sobre ele, tem um bate-papo com o elenco, e foi muito legal porque eu fiquei na primeira fila, consegui fazer uma pergunta, e a fofa da Alexandra respondeu, e foi bem legal a resposta dela sobre o tema que eu já falo. Mas o que eu queria dizer os dados que eles deram nesse bate-papo me assustaram, me chamaram a atenção. Eu já sabia que poucas pessoas vão ao teatro, né? Existem aquelas pessoas que falam que é o recurso, que não tem condição financeira, porém, há muitas produções, não apenas gratuitas, mas de baixíssimo custo, em todas as cidades desse país gigantesco, gente. E um dado muito alarmante ontem, que foi o que me chamou a atenção, e me fez bolar o tema dessa live, é que apenas 20% das pessoas vão ao teatro. 80% delas, segundo uma pesquisa que o Fagundes falou na peça, nesse bate-papo depois, 80% dessas pessoas nunca foram em momento algum ao teatro, na vida. E eu fiquei muito impressionada porque o teatro me formou, né? A análise crítica que o teatro nos dá com as diversas peças, né, os diversos espetáculos que são produzidos, fez com que eu me tornasse quem sou. E começou, inclusive, aí o meu caminho nessa área do desenvolvimento humano. O teatro me fez ter mais empatia, me fez ter mais um olhar compassivo. Olha aí, o Fábio dizendo que nunca foi ao teatro. Gente, teatro, Salvador tem teatros maravilhosos. A Bahia tem uma rica cultura. E é muito triste pensar que as pessoas não desfrutam disso. E como consequência, os teatros estão sendo fechados. Ontem o Fagundes deu essa informação também, a produção dessa comédia, né, desse espetáculo deles é completamente independente, não tem o patrocínio de nenhuma empresa, nenhuma instituição pública, e todo o recurso que eles têm é o recurso da bilheteria. E ontem eu fiquei feliz de ver, inclusive na plateia, algumas personalidades, jornalistas, comediantes, enfim, pessoas que prestigiam o teatro. Mas eu penso que esse grupo é muito pequeno ainda, a maior parte das pessoas tem muito preconceito, né, com esse tipo de expressão e com outros tipos de expressão. Isso é muito triste, porque espetáculos como o de ontem fazem você mudar, literalmente, a vida de uma pessoa. Isso eu posso dizer com mais... também nunca foi, né? Muita gente que não foi ao teatro. Gente, alguém aí frequenta o teatro? Eu confesso que quando eu cheguei em São Paulo, uma das razões que me fizeram, inclusive, amar São Paulo de cara foi a diversidade cultural, né? Aqui tem uma grande quantidade
de espetáculos à disposição, especialmente na capital. Eu hoje estou no interior por conta do evento amanhã, mas na capital você tem uma diversidade de espetáculos em cartaz o tempo inteiro, não só durante os finais de semana, mas durante a semana também. E em São Paulo eu não fui muito ao teatro por conta da vida que eu tinha no mundo corporativo, que era uma vida muito corrida, mas porque a gente também inventa as nossas desculpas, né? Sempre temos as nossas desculpas. Eu ia muito a shows e a musicais, né? Isso eu sempre fiz questão de ir. Cada musical que estreou em São Paulo, fiz questão de ir também. Então eu tô naquela... Porque desse número que ele citou, dos 20% que vão ao teatro, essas pessoas vão uma vez ao ano. Ou seja, ainda assim é um número muito pequeno. Então você imagina, um espetáculo independente que sobrevive de bilheteria, não tem plateia, ele morre. E é isso que está acontecendo com o teatro. Os teatros de São Paulo e de todo o país estão fechando. Como as livrarias estão fechando. Porque as pessoas não leem mais livros. Isso é muito perigoso, porque esse ambiente digital, ao mesmo tempo que nos permite essa troca, né? Eu tenho esse espaço hoje para conversar com vocês, para dialogar sobre temas importantes. Ele nos aproxima, tem muitas coisas boas, mas tem essas coisas muito negativas. Ele nos distancia da realidade. E de uma realidade que muitas vezes a gente não tem a menor ideia de que acontece, né? Então a gente fica tão imerso na nossa bolha cotidiana, nos nossos problemas cotidianos, da nossa família, do nosso trabalho, do nosso mundo, que a gente esquece que tem um mundo ao nosso redor. E tem muito acontecendo no mundo também. E se a gente não se ligar nisso, muito provavelmente a gente vai passar por essa vida como uma folha em branco, né? Despercebido. Tem gente que vem para esse mundo que eu encaro a vinda para cá como uma grande oportunidade. Você ganhou um bilhete premiado e veio viver uma aventura incrível que é a vida. Que é cheia de altos e baixos, tem seus problemas, mas é uma aventura incrível. E você pode escolher sentar na plateia e ficar só observando. Você pode escolher ir para o palco e protagonizar algumas cenas, alguns espetáculos. E você pode escolher simplesmente não fazer absolutamente nada. E eu fico muito inconformada com quem não faz nada, né? Nem senta na audiência para ver, para saborear um espetáculo, um bom espetáculo como o que eu vi ontem. E também não vai para o palco para protagonizar mudanças. E isso me preocupa. Para mim não é nada confortável, já falei isso algumas vezes, estar na frente da câmera. Amanhã eu vou fazer uma palestra. Eu fiz essa palestra 4 vezes. Amanhã vai ser a quarta vez que eu vou fazer essa palestra. Estar na frente, né, de um lugar com muitas pessoas, especialmente as pessoas do mundo corporativo, e amanhã em especial eu vou ter na minha frente pessoas que eu admiro muito, né, que o pessoal da Signa vai estar lá presente, e também os colaboradores da Harbor, que é um cliente meu queridíssimo. Então eu vou estar falando para essas duas empresas. Falar para um público tão específico e especial me tira da zona de conforto, mas eu tenho uma razão de estar no palco. Eu tenho uma razão de querer levar o conteúdo da minha palestra para dentro das organizações hoje, que é justamente poder fazer a diferença na vida dessas pessoas. Tentar fazer com que elas abram a sua mente, aumentem a sua consciência, ampliem a sua mentalidade, modifiquem a sua mentalidade para ter uma vida melhor, para ter uma vida boa, para que elas façam um papel de mais protagonismo nesse mundo que a gente vive. Então hoje o que eu queria conversar com vocês era sobre esse tema, especificamente sobre o teatro, sobre as expressões artísticas e sobre o comunicar, né? Como a comunicação tem tudo a ver com isso e como eu sempre gostei disso desde pequenininha. E a minha pergunta aqui é o quanto você tem expressado, né? Se você não foi ao teatro ainda, por favor, vá ao teatro, fica aí a recomendação. Se você não tem ido ao cinema, saia de casa. Aliás, a gente tem agora toda uma teoria da conspiração, que eu não vou nem entrar profundamente para falar a respeito, que é a história do coronavírus. E por que eu falo a história? Porque é a gente que resolve encarar com um olhar crítico, né, de protagonistas, de agentes de mudança. A gente precisa ter alguns filtros quando a gente ouve notícias. E necessariamente me parece que essas notícias acabam distanciando a gente ainda mais uns dos outros, né? Interessante, um momento político, econômico no mundo de tantas transformações e surge algo dessa natureza que vai distanciando as pessoas. E eu falando de um tema hoje que é sobre o teatro que aproxima. Então ontem foi engraçado, inclusive quando eu fui ao teatro, vi várias pessoas lá com álcool gel, se limpando, e eu falei, cara, eu não tinha nem pensado nisso. Eu vim ao teatro sem nem lembrar que existia vírus circulando.
E a gente tem que ficar muito atento, né, a essas informações. Mas enfim, voltando ao tema que é da live, sem entrar nessa de coronavírus, porque eu não quero me conectar, tem muito isso, né? A gente às vezes se conecta com a vibração de uma notícia ruim e aí a gente se torna muito suscetível a ela. E quando a gente simplesmente confia no fluxo da vida, que foi o que aconteceu agora, a gente vindo pra cá, pra Indaiatuba, tinha um puta trânsito. Nossa, falei um palavrão numa live, que grave. Tinha um trânsito muito grande no Rodoanel e a gente olhou pro trânsito. Como é que se encara um grande trânsito na sua vida? Você vê uma fila de carros na sua frente, você não pode fazer absolutamente nada. Você sente e chora. Deixa eu só ver as mensagens que vocês estão vendo aqui. Se em cada lugar tivesse uma pessoa como você, tudo mudaria. Ah, Fábio. Tem muita gente boa fazendo muita coisa por aí. E tem muita gente boa fazendo muita coisa por aí e a gente não vai assistir, a gente não vai prestigiar. Eu já estou comprometida até o dia 29 de março de ver um musical que eles estão fazendo no Teatro Tuca, por sinal, da Carmen Miranda. E quem assistiu esse primeiro que eu assisti ontem tem 50% de desconto na entrada. Então, assim, condições existem, né? Mas, enfim, voltando ao tema inicial. Estava vindo no trânsito, super engarrafamento, e eu fiquei pensando, caramba, como as pessoas lidam com os engarrafamentos na vida, né? São coisas sobre as quais a gente não tem controle. O que a gente faz com isso? A gente desespera, a gente chora, a gente sai gritando, a gente fica bravo, a gente culpa o mundo, a gente entra numa energia super negativa e provavelmente vai chegar no lugar mal-humorado e contaminar as pessoas com esse vírus do mau humor. Ou a gente pode encarar aquilo como, caramba, não tenho controle sobre isso, estou fazendo o melhor que eu posso, que é isso que a gente tem que se perguntar o tempo inteiro, se a gente está fazendo o melhor que a gente pode, e eu vou chegar no horário perfeito e mais adequado. Como aconteceu aqui agora, né? Eu consegui chegar a tempo de fazer essa live no horário que eu tinha combinado, que era às 9 horas, que é um horário que dá mais tempo mesmo das pessoas chegarem em casa. E eu ganhei aí uns 5 minutos, pelo menos, quando eu lembrei que o Instagram tem um filtro com maquiagem, por exemplo, porque só quem é mulher sabe o quanto a gente demora para se arrumar. Então eu cheguei no hotel correndo, comi rápido, montei a estrutura da live e lembrei que eu não precisava fazer a maquiagem. Né? Afinal de contas, tem o filtro do Instagram e eu não tô com uma cara assim tão acabada, vai. Essa é uma outra coisa, né? Empreendedorismo real. As pessoas acham que a segunda-feira, para quem trabalha no mundo corporativo, por exemplo, começou a semana. Para mim, a semana começou faz muito tempo. O que é segunda-feira para vocês, para mim é um dia como outro qualquer. Eu estou trabalhando no final de semana inteiro. Mas enfim, vamos voltar ao tema. Vão ao teatro, vão ao cinema, comprem livros. Gente, comprem livros. Os autores vivem e sobrevivem da venda de livros. Aliás, um dia, se eu puder, eu quero também viver disso. Meu sonho desde criança é ser escritora e poder, compartilhando os meus conteúdos, ter uma vida remunerada, né? Ter a remuneração para ter uma vida confortável. Mas hoje, no cenário do Brasil, é muito triste como as pessoas não leem mais livros. Como é que você vai conseguir manter a vida de alguns autores, por exemplo? E a maior parte dos grandes autores, eles são independentes, né? Eles não têm uma estrutura de texto, por exemplo, convencional para essa realidade. Por isso que a gente vai ver grandes obras de grandes escritores publicadas depois que eles morrem, por exemplo. Que aí as pessoas veem o valor artístico, se interessam, e aí os caras que em vida ralaram pra caramba para ganhar algum dinheiro acabam ficando famosos, conhecidos e sendo vistos, né? Sendo considerados depois, né? Então é legal quando enquanto a gente está aqui, agora, nessa grande aventura que é a vida, que a gente se permita mais experiências como ir ao teatro. Esse é um tema. O outro tema muito importante, que a peça também me sensibilizou ontem. A gente precisa falar mais sobre o que a gente sente. A gente precisa expressar os nossos sentimentos, a gente precisa expressar o que a gente pensa, a gente precisa falar sobre o que a gente pensa com as pessoas. Porque se isso não acontece, inevitavelmente, o que você não expressa se transforma em sintoma. A gente psicossomatiza, né? As emoções são psicossomatizadas. E se a gente não contribui para essa conversa, para esse diálogo, que acontece através das manifestações artísticas mais facilmente, eu conheço muita gente que não consegue, por exemplo, falar sobre um problema, mas consegue cantar um problema, consegue criar um espetáculo falando sobre um problema, conhece fazer um livro, consegue fazer um livro contando sobre o seu problema. Então isso é sensacional, né? Você poder ter os vários canais de expressão artísticas para falar sobre o que você sente. Mas se você não é ator, não é atriz, não é escritor, nem escritora, nem cantor, nem cantora,
que você possa utilizar os meios convencionais que se passa pelo diálogo, né? Que é a conversa. E se não for uma conversa com o terapeuta, com o psicólogo, com o psicanalista, enfim, que seja uma conversa com um amigo, com um parente, um familiar, alguém da sua confiança. Tem pessoas passando hoje por coisas muito sérias, muito graves, que a gente não tem a menor ideia. E quando a gente conversa com essas pessoas e ouve as histórias que elas têm para contar, que é isso que o teatro também nos dá, que o cinema e que a literatura nos faz saber de coisas que acontecem com as pessoas, que às vezes a gente acha que o nosso problema é grande e quando a gente encontra um texto, uma peça, enfim, a gente percebe que o nosso problema é muito pequeno. Se a gente se depara com essa realidade, a gente fica muito preocupado, porque na maior parte das vezes casos graves acontecem porque as pessoas não comunicam, as pessoas não falam primeiro sobre os seus sentimentos, né, sobre como elas se sentem com aquilo. E eu vou entrar num tema que é meio polêmico. Ontem foi o Dia da Mulher, eu preciso falar sobre isso, né? Hoje a gente tem, infelizmente, no país uma realidade que boa parte das mulheres sofrem caladas, porque a gente tem uma estrutura patriarcal ainda muito machista. Mas o que eu digo para vocês hoje, especialmente mulheres que estão assistindo essa live, falem sobre o que vocês vivem, sobre o que vocês passam, se isso causa desconforto, se isso causa dor. Falem sobre o seu passado. Não é legal e eu não gosto de ficar o tempo inteiro voltando lá no passado, falando sobre as dores, as feridas. Meu passado está passado. Tudo que eu sou hoje é porque eu aprendi com as coisas que me aconteceram, né? O que eu fiz com as coisas que me aconteceram me tornam quem eu sou hoje. Mas é importante que se você nunca fez isso, nunca deu uma olhada no seu passado, faz uma visita para sua criança, né, de 0, 1, 2, 3, 4, até o 7 principalmente, de 0 ao 7 você está ainda criando, né, muita memória para a sua fase adulta. Então dá uma olhada se alguma coisa aconteceu nesse passado. Fala sobre isso com alguém, né, se alguma coisa grave aconteceu, se alguma coisa importante aconteceu e você tem uma memória que é meio distorcida. Fala sobre isso com alguém, conversa com as pessoas, coloca para fora, sem medo. É preciso coragem, eu sei. Tem alguns assuntos que estão numa caixa, que a gente parece que coloca velada, né? Uma caixa dos nossos segredos mais profundos, que a gente não conta para ninguém. O que acontece é que essa caixa um dia se transforma num pus, numa ferida, num câncer. Ela estoura, ela gera um infarto, a gente morre e a gente não entende o que aconteceu. É só por acúmulo de sentimentos, de emoções, de coisas que não foram ditas. Então, eu queria deixar hoje esse recado nessa live para vocês. Especialmente para você, mulher, né, que também ainda sofre muito por sermos mulheres, e aqui sim esse feminismo muito radical, que eu também não tenho dentro de mim isso. Eu sei que eu construí a minha história, mas sabemos que temos sim, e enfrentamos sim, muitos desafios por sermos mulheres. A gente sabe, só as mulheres sabem o que elas passam para desempenhar os múltiplos papéis que a gente tem que passar, especialmente nesse mundo de hoje, né, que a gente tem que fazer coisas tão grandes, né, e desempenhar papéis que são cada vez mais múltiplos. E a minha recomendação é que você, mulher, que está aí se esforçando para fazer todos os seus papéis, de vez em quando faça pausas, de vez em quando cuida de você. Você, mulher que está sempre cuidando de todo mundo, de vez em quando cuida de você, se cuida, se olha, se observa e principalmente se respeita. A gente tem que se respeitar. E quando a gente se respeita, quando a gente tem carinho e apreço pela pessoa que a gente toma muito cuidado para não permitir que ninguém possa nos ferir, que ninguém possa nos machucar, que nenhum homem possa nos agredir, possa nos humilhar. Então fica essa minha dica hoje, assim, esse meu recado para vocês, mulheres principalmente, mas para os homens também que estão assistindo eventualmente essa live ou que vão ver depois o vídeo no YouTube, que vocês parem para refletir que as suas mães foram mulheres, foram elas que deram a vida a vocês, que as mulheres têm um papel no mundo que é de fundamental importância. Elas estão cada vez mais participando, inclusive, das altas lideranças nas organizações. Eu acredito sinceramente que é justamente a característica, né, feminina, as características femininas que vão ser capazes de revolucionar esse mundo, inclusive dentro das organizações, e que vocês possam ter força, né? E as mulheres, né? Eu estou falando das mulheres, terem força, mas que os homens possam reconhecer o papel dessas mulheres
e o quanto elas fazem diferença nas estruturas que elas habitam, dentro de casa, no trabalho, nas escolas, nas universidades, nas pesquisas, né? Foram as brasileiras que sequenciaram o genoma aí do coronavírus. Então, que a gente fique atento, né? Que a gente fique atento ao mundo que está mudando, e está mudando. Boa parte das mudanças positivas estão acontecendo por influência de grandes mulheres que ousam expressar a sua voz. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês também. E é por isso que eu me policio e me determino a fazer essa live toda segunda-feira, para trazer temas aqui que sim, que podem ajudar você na sua vida pessoal e profissional, que vão falar sobre comunicação e relacionamento, que é a minha área de atuação, que vão falar sobre desenvolvimento humano, porque eu também gosto de falar sobre isso, mas que vão também tratar de temas sensíveis, para os quais a gente precisa olhar com muito cuidado, com muito carinho, com muita gentileza e com muito amor. Porque pessoas que foram machucadas precisam muito, muito de amor. Mais do que qualquer outra, elas precisam de amor. E às vezes a gente só compreende isso muito tarde. Deixa eu ver quem entrou aqui. Márcia, Mário, bem-vindos. Não sei se vocês estavam... Ah, Julinha, que querida você aí, que bom te ver. Então, gente, era esse o meu recado de hoje. Como eu falei no começo, a ideia... Oi, Mi! Marília, querida, que agora é mamãe. Estava falando exatamente sobre isso, Mi. Sobre a importância de você hoje ter que se desdobrar para desempenhar múltiplos papéis, né, na vida que toda mulher leva. Inclusive esse papel de ser mãe. Aconteceu uma coisa muito engraçada agora no chuveiro. Antes de fazer a live, eu estava tomando banho. E hoje foi um dia muito corrido, né? Que eu tenho vários clientes para atender. E alguns clientes são de comunicação, outros são da área do desenvolvimento humano, e amanhã eu tenho uma palestra / treinamento para fazer. E eu estava debaixo do chuveiro, depois de um dia de multifunções, né, tendo que dar conta de trabalho, casa, gatinhos, marido, enfim, marido mais me ajuda do que qualquer outra coisa, mas dando conta desses múltiplos papéis. Aí eu vim agora pra cá, a gente correu, chegou a tempo, conseguimos comer, amanhã vai dar tudo certo na palestra, com fé em Deus, mas estava debaixo do chuveiro, eu pensei, gente, que bom que eu tenho 2 gatinhos agora em casa, posso deixar a comidinha deles, eles vão dormir sozinhos e vão se alimentar amanhã de manhã, porque a gente deixou toda a estrutura preparada. E se eu tivesse um filho agora? E se eu tivesse um bebê dentro de casa, como é que eu conseguiria fazer isso que eu fiz agora? E me veio esse estalo na cabeça, porque... Quem está mais perto de mim sabe que sim, um dos meus planos mais breves é ser mãe e colocar isso como prioridade. Eu não tenho a menor dúvida que eu vou me dedicar com todo afinco a esse papel, que eu acho que ser mãe é um papel gigantesco. Talvez o papel mais importante que uma mulher possa desempenhar na vida seja o papel de mulher, né? o papel de mãe, né? O papel de educar uma pessoa, de ser responsável de alguma forma, né? A mãe também se torna responsável pela formação do caráter dela, principalmente nos primeiros anos, pelo exemplo, né? Pela orientação, por acreditar ou não no potencial e nos sonhos daquela criança. Então hoje a gente tem muitos adultos com problemas por conta de pais e mães que não foram hábeis, digamos assim, na criação desses filhos. Então é um projeto de vida ser mãe, né? Não é uma coisa que é um projeto de uma vida inteira. Eu não conseguiria, de fato, estar fazendo o que eu estou fazendo agora se eu tivesse um filho. Mas eu quero muito ter um filho. Aí eu fiquei pensando, como vai ser, né? Se eventualmente eu engravidar, adotar, como eu já penso em fazer há tanto tempo, como vai ser? O que eu vou fazer de agora por diante? Não é fácil, mas tudo se ajeita, Rafa. Eu sei disso, mas especialmente para mulheres como você, que dão conta de tantos papéis já há tanto tempo, né? Na verdade, tem muitas mulheres que se tornam mães, de fato, mas que já são mães, né? Literalmente, de todos ao redor, como você, como a Marília e como boa parte das pessoas que eu conheço, que maternam o tempo inteiro. Esse é o papel da mulher, acolher as dores também dos outros. Curar, ajudar a curar as feridas, né? Colocar o outro no colo. Eu faço isso desde muito cedo. Eu sou mãe dos meus bichos, eu digo que eles são meus filhos, eu sou mãe dos meus amigos, eu sou mãe da minha família. Mas você tem que ter uma medida justa para também não exceder esse limite, né? E não ocupar papéis que não são seus, que aí também é um tema para uma outra live, que tem um pouco de constelação familiar sistêmica. Aprender sobre a constelação me deu muita clareza sobre alguns papéis que eu vinha me metendo a desempenhar,
sem que fossem da minha expertise, digamos assim. Não era o meu papel fazer os papéis que eu estava fazendo. Um filho não pode ser pai do pai, né? Não pode inverter essa ordem. O pai cuida do filho, a mãe cuida do filho. É assim que tem que ser, e não o contrário. A gente tem que tomar cuidado com essa equação. E com os papéis que a gente às vezes representa de forma invertida, especialmente quando algum membro na família importante se vai, né? No caso do meu pai, quando ele morreu, claramente eu assumi lá o papel de chefe da família. Então eu tinha responsabilidade do meu pai. Olha que pretensão, né? Uma menina de 21 anos querendo assumir o papel do meu pai. Mas foi isso que durante muitos anos me fez ficar no mundo corporativo, parecendo uma doida, workaholic, achando que era essencial que eu tivesse estrutura financeira, emocional, para dar conta do papel que o meu pai teria que dar. Olha só que louco isso, mas é verdade, isso acontece com muita gente. Esse também é um dos dramas que muita gente vive e não se comunica, e não fala a respeito. Eu sempre brinco que se tivesse uma bolsa no governo, terapia, as pessoas seriam muito melhores para se relacionarem, para se conviver, porque terapia é um negócio que, de verdade, todo mundo deveria fazer na vida, pelo menos uma vez. Quem nunca experimentou, e geralmente como a gente não consegue, quem é muito introspectivo e não consegue conversar com amigo, irmão, né, alguém que está próximo, com o terapeuta às vezes se abre. E só o fato da gente colocar para fora o que a gente está sentindo, ou uma situação crítica que a gente viveu ou está vivendo, já faz uma diferença, já promove uma cura real mesmo. Eu conheço casos, eu conheço pessoas que se curaram porque elas falaram a respeito dos seus problemas. Então acho que já passou da hora da gente ter coragem de falar sobre os nossos problemas, os nossos dramas, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e também poder ter coragem de assistir expressões culturais, artísticas que falem sobre esses mundos, esses universos de personagens que não são tão da ficção quanto a gente acha que são. Tá bom? Vou encerrando por aqui, gente. Não dá para ficar muito mais tempo hoje com vocês, mas gratidão por quem acompanhou a live até aqui, gratidão por quem for assistir depois desse conteúdo. Sei que hoje a gente acabou falando de muitas coisas ao mesmo tempo. Foi uma live bem curtinha, porque amanhã eu tenho essa agenda mais corrida, mas espero que vocês tenham curtido o conteúdo, e se vocês curtiram, compartilhem com mais pessoas, porque essa também é uma das minhas missões de vida, né? Eu escolhi compartilhar o que eu aprendi, o que eu aprendo, o que eu sei com as pessoas, e para isso eu vou estar nesses canais, vou estar sempre conversando com você, e quanto mais pessoas, claro, estiverem conectadas com essas mensagens, mais pessoas vão ser impactadas. Eu fiquei pensando esses dias, conversando com uma pessoa de uma empresa que eu atendo, eu fiz essa palestra há pouco tempo e ela falou, nossa, eu peguei aquele livro que você indicou, tô lendo e está mudando a minha vida. Eu falei, caramba, você faz uma indicação de um livro uma vez, num contexto, e aquele livro é capaz de mudar a vida de uma pessoa que você jamais saberia, né? Então, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente expressa pode fazer muita diferença na vida das pessoas. Que a gente lembre sempre disso e multiplique coisas boas. Se é para alguma coisa ser contagiosa nessa vida, que seja o bem, né? Para as outras a gente tem devidas precauções para tomar, mas não precisa ficar ninguém em pânico, tá, gente? Por favor, vamos diminuir essa energia de pânico que muita gente está aí, que essa vibração de medo coloca a gente, inclusive, num lugar de massa não crítica. Pessoas com medo são pessoas que não fazem mudança nenhuma. São pessoas que ficam tão paralisadas que são incapazes de promover mudanças, né? Na vida delas e na vida das outras pessoas. Então vamos tomar cuidado com o excesso de medo que muitas vezes a gente compra e nem sabe se é real, tá? Fiquem atentos, fiquem ligados. Quem está falando isso agora é uma jornalista, não é a mentora, não é a pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, é alguém que é jornalista, inclusive já trabalhou com muitas empresas da indústria farmacêutica e sabe como algumas coisas acontecem, tá? Fiquem ligados no excesso de terror, no excesso de drama e nas fake news, né? Que ainda tá numa fase de fake news e agora mais do que nunca com temas como esse. Fiquem ligados para não espalhar medo desnecessariamente. Se é para espalhar alguma coisa, de novo, que seja amor, que seja gentileza, que seja bondade, que seja empatia. E para finalizar a live, então eu vou fazer uma finalização com algo que eu acabei de lembrar. Porque essa live eu fico sem roteiro nenhum, faço no improviso,
mas eu lembrei. Toda semana eu aqui estou provocando vocês para a gente fazer um exercício de empatia. Essa semana eu queria que vocês experimentassem olhar com empatia para alguém que vocês acham que tem um comportamento que não é muito adequado ou que não é muito bom. Para alguém que vocês acham que tem algo que incomoda muito, né? Alguém que você acha que é muito agressiva, que é muito violenta, que é muito dura, que é muito crítica, que é muito autoritária, que é muito arrogante, homens ou mulheres, algumas pessoas. Pensem em pessoas na vida de vocês, no trabalho, na família, enfim. E experimentem olhar com compaixão para essas pessoas. Experimentem ter um olhar de empatia por essas pessoas. Como que você vai fazer isso? Tenta imaginar o que aquela pessoa viveu para ela se tornar a pessoa que ela se tornou. Porque é isso, a gente é resultado daquilo que a gente viveu e do que a gente escolheu fazer com o que a gente viveu. E muita gente sofreu muitas dores e elas não sabem outra forma de manifestar outra coisa que não causar dor aos outros. Vamos olhar para essas pessoas também com compaixão, com empatia. Isso não quer dizer que a gente deve silenciar quando essa agressividade, por exemplo, beira o desrespeito ou a violência, tá? Muito pelo contrário. Mas que a gente lembre de ter compaixão por pessoas cujo comportamento a gente de cara critica. Ou é muito fácil criticar. Que às vezes também a gente tem essa tendência, né, de apontar no outro coisas que não vemos em nós mesmos. E aí tem um pouco do ponto cego, que eu falei hoje, inclusive, num áudio que logo vai estar nos meus podcasts disponíveis para vocês ouvirem, tá? Aliás, se vocês não acessaram ainda o meu site, fiquem à vontade para fazer isso, que tem muito conteúdo por lá, tanto em vídeo, quanto nos podcasts, em áudio, quanto no blog, tá bom? Espero que vocês curtam. Um beijo grande, uma ótima noite a todos, uma boa semana. Segunda-feira de noite, na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos aqui de novo, conversando sobre algum tema que seja de interesse de vocês. Se você tem algum tema para sugerir, algum tema sensível, algum tema específico sobre essas áreas de conhecimento que hoje eu navego, que tem a ver com comunicação e desenvolvimento humano, manda para mim um direct aqui no Instagram, fala um pouquinho sobre o que você gostaria que eu falasse, que eu vou ficar muito feliz de poder te ajudar, tá bom? Um grande beijo, muito obrigada por vocês estarem até aqui, obrigada pela audiência e pelo tempo de vocês, principalmente, né? O tempo é um recurso tão precioso, nós bem sabemos disso, né, Mar? Então, gratidão pelo tempo de vocês aqui e que vocês possam compartilhar apenas, somente o bem. Tá bom? Beijo grande e até as próximas.